Alô, gente boa. Que saudade de vocês, mano. Tá uma correria aqui. Época de prova no colégio, mano. Graça, mas a gente sobrevive. Firmeza? Se inscreve aí no canal se você não é inscrito. E hoje eu vou começar um rolê novo. Que é pra falar de várias coisas da física e de tudo que der vontade, né? Porque esse canal é um espaço pra eu falar de tudo que dá vontade. Então hoje a gente vai falar de grandezas escalares e grandezas vetoriais. A parada aqui basicamente é ensinar você a diferenciar o que é uma grandeza escalar de uma grandeza vetorial e o que é um vetor, mano. Simples assim, coisa rápida, beleza? Então fica aí até o final, e se você ficar até o final, deixa o joinha e se inscreve nesse negócio. Firmeza? Então, até breve. Vamos lá. Ó, grandezas escalares e grandezas vetoriais, né? Como é que a gente consegue diferenciar um do outro? Grandeza é tudo aquilo que a gente consegue medir, cara. Tudo. Seja direto ou indiretamente. Tempo, força, distância, velocidade, temperatura, energia, sei lá, vontade de comer. É grandeza. Se você consegue medir direto ou indiretamente, a física trata isso como uma grandeza. Mas aí eu coloquei aqui as grandezas que são comumente trabalhadas na física, né? Tempo, força, distância, velocidade, aceleração, temperatura, por aí vai. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é uma grandeza. Então, tudo aquilo que a gente consegue medir é uma grandeza. Grandeza escalar é aquilo que é só um número. E basta um número para ela. Tempo, temperatura, energia, massa, sei lá, corrente elétrica, enfim. Isso basta só um número, né? O tempo, gastamos 2 horas, sei lá, viajando de carro. Hoje faz 20 graus Celsius, né? Sei lá, a borrachinha aqui, sei lá, a corda da guitarra que eu vou soltar aqui no chão aqui, tem 15 joules de energia potencial, sabe? Então, grandeza escalar é a grandeza que é composta somente por um número, só um número, só um número. Grandeza vetorial é aquela que é composta por um número, né? Pela intensidade ou módulo. Então esse número a gente chama hoje de intensidade ou módulo, depende do problema, né? Tem problema que chama de intensidade, tem problema que chama de módulo. É bom que te ajuda a entender do que ele está falando na hora que você está interpretando o problema, tá? Deu uma blulup aqui, mas já voltou. Então tá. Então grandeza vetorial é aquela que é composta por um módulo, direção e sentido, né? Tipo aceleração, velocidade, força, impulso. Então aqui a gente pode falar, por exemplo, sei lá, o corpo tem uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, horizontal para a direita, sabe? Faz sentido. Mas a gente não consegue falar o tempo é de 2 horas vertical para cima, né? É meio bizonho isso. Ou agora está fazendo 20 graus Celsius vertical para baixo, né? É meio bizarro. Então, quando você completa, né, o valor aqui, você fala, sei lá, 15 joules horizontal para a direita, né, se você estiver falando de energia, cara, é bizonho, não faz sentido, né, não, é uma pergunta sem nexo, né, quase como se você estivesse perguntando 15 joules de energia para onde? Não sei, tá armazenado lá no corpo dele, né. Agora, uma força, né? Se a gente estivesse falando, como a gente está falando de uma força, por exemplo, uma força nesse sentido, provavelmente, né, vai fazer com que o móvel se desloque, sei lá, nessa direção, né? Diferente de uma força nesse sentido, que dependendo da resistência do chão, vai fazer com que o corpo se deforme, né? Ele vai ficar mais amassadinho aqui assim, mas aí deslocar ele não vai. Percebe? Então o rolê da direção e do sentido tem a ver com isso, né? Com como a força atua no corpo. Então grandezas vetoriais, elas precisam de direção e sentido, né? Elas precisam de direção e sentido. Grandezas escalares não. Grandezas vetoriais são representadas por um vetor. Toda grandeza vetorial pode, né, dependendo da situação, ser representada por um vetor. E o que é um vetor? Um vetor é uma semi-reta, né? Então, a seta aqui, ó, a indicação da seta, ela indica o sentido do seu vetor. O corpo da seta, a direção dele, tá? E o tamanho é diretamente proporcional à sua intensidade. Então, quanto maior o tamanho do corpo do vetor, maior a intensidade dele, tá?
E aí, vetor, se você pegar os livros de física, livro de cálculo, seja lá do que for, cálculo vetorial, livro de física, apostila do cursinho, apostila do colégio, sei lá. Ou os vetores estão em negrito, ou eles estão com uma letra assim, com uma semirreta em cima, tá? E aí, normalmente a gente usa, né? Eu vou usar, quando eu vou gravar os vídeos, eu uso essa anotação aqui. Que é a anotação, né? A leitura disso aqui é o vetor A, né? É o A com o chapéu em cima. Tá? Então, isso daqui é muito comum, inclusive nos vestibulares também. Uma representação mais nesse estilo aqui. Mas eu já vi em negrito também, tá? Então, toda a grandeza vetorial é representada por vetor, e o vetor nada mais é do que uma semirreta, tá? Onde o corpo indica a direção, a seta o sentido, e o tamanho do vetor a intensidade dele. Aí, então, ó, a intensidade é o tamanho dele, a direção, ela pode ser só duas, tá? Vertical ou horizontal. Ou vertical ou horizontal. Diagonal não é uma direção, viu, demônio? Diagonal é a soma de dois vetores, normalmente, né? Aqui, ó, diagonal. É a soma de um vetor que... Vamos botar aqui um vetor que vai para cima e um vetor que vai pro ladinho, assim. A diagonal é a soma desses vetores aqui. Ela não é uma direção por si só. Porque a gente consegue decompor, então depois assiste a série aí, que uma hora eu vou falar sobre decomposição vetorial. Se eu consigo decompor esse vetor em dois vetores de duas direções perpendiculares, então ele não é uma direção, né? Então essa direção diagonal aqui não tem. Ou ele é vertical ou ele é horizontal. Fechado? Isso para o plano, né? Se fosse falando aqui de R2. Se fosse para R3, aí a gente mudaria um pouquinho a definição. Mas para R2, tá? Então diagonal para a gente aqui não é uma direção. E o sentido, então sentido é o para cima, né? Para onde a seta aponta, né? Então pode ser para cima, para baixo. Opa, tá meio torto isso aqui, né? Mais um aqui, aí. Para cima, para baixo, para direita, para esquerda. Sim, então o sentido é só a pontinha da flecha aqui, ó, para onde o vetor aponta, tá? Então, para você não errar mais essa parada aí, porque tem gente que fala direção para direita, direção para esquerda, direção para cima, direção para baixo, tá errado, tá? É conceitualmente errado. E aí é o sentido. Direção é vertical ou horizontal. Fechado? Beleza. Aí então, ó, de novo, né? Deixa até aqui mais uma vez. Quando a gente fala, por exemplo, que a gente fez uma viagem, que a gente andou, que a gente caminhou 3 horas, tá? Um tempo relativo. Então, sei lá, agora pode ser 3 horas da manhã. Seja, né? Dependendo da hora que você está assistindo o vídeo, pode ser 3 horas da manhã. Você não vai falar que são 3 horas da manhã, vertical para cima. Sabe? Para cima. Mano, não faz sentido, isso aqui é bizarro, né? Isso daqui vem muito com o para onde. Toda vez que você estiver se perguntando para onde, a pergunta para onde não fizer sentido, então isso é uma grandeza escalar, cara. Tá vendo? Não faz sentido a gente falar 3 horas vertical para cima. É bizarro. Gastamos 3 horas, seja andando, seja viajando, 3 horas. O número por si basta. Agora, a aceleração... Quando a gente fala 10 metros vertical para baixo, cara, você consegue imaginar a bolinha aqui assim, ó. Consegue imaginar o corpo tá caindo, né? Ou pelo menos você sabe que o corpo tá indo para baixo, né? Ele tá acelerando para baixo aqui, ó. Vertical para baixo, né? Então, pode ter aceleração gravitacional, por exemplo. Pode ter, sei lá, uma outra aceleração qualquer, né? Mas vertical para baixo. Então, quando você consegue dar sentido à pergunta para onde que o corpo está acelerando, andando, se movimentando, enfim, para a sua grandeza, né? Então, quando a pergunta para onde na sua grandeza faz sentido, então a gente está falando de uma grandeza vetorial, tá? Então é assim que a gente diferencia grandezas escalares de grandezas vetoriais. Então, isso daqui, tempo é escalar, e aceleração é vetorial, tá? E aí fica a dica. Para onde não faz sentido.
para onde? Não faz sentido. Aqui, o para onde faz muito sentido, né? Porque se você mudar o sentido e a direção, você muda muita coisa na grandeza, né? Então, o para onde aqui faz mais sentido. Para onde? A pergunta para onde vai mudar todo o cenário do seu problema ou do seu desenho. Faz sentido, né? Ela muda todo o cenário do seu problema. Aqui mudar o cenário, aqui a pergunta para onde não muda o cenário do seu problema. Beleza? Então, um vídeo curto, rapidão, só para a gente diferenciar essas coisas. Fechado? Espero que você tenha gostado. Se inscreve nessa bagaça, deixa um joinha e é isso. Até breve. Um abraço.